o que vocês estão imaginando? O pessoal do chat também pode mandar, né? Vocês acham que sábado o Leonardo Jardim já vai ter o primeiro esboço aí do que ele considera time titular? Ou por ser jogo treino ele ainda mescla? Porque até agora não dá pra gente saber nada, né? Qual que é o time titular hoje do Cruzeiro? Eu não consigo. Se eu fosse, eu ia chutar e errar um monte, eu acho. Porque ele mesclou tudo nos dois jogos treino e tem mais um no sábado. Agora, por ser o Botafogo, eu faria já titular numa parte e reservas na outra. E vocês? Eu tenho muitas dúvidas, viu, Samuel Venâncio? E acho que esse time que vai jogar contra o Botafogo pode se alterar muito até a partida contra o Red Bull Bragantino e pode sofrer. O time contra o Red Bull Bragantino, para mim, vai ser o time mais perto do time da estreia. Eu acho que ele está ansioso por esse jogo contra o Botafogo, um teste onde o Cruzeiro, de fato, vai ser mais exigido. O Botafogo que está passando por um processo muito parecido com o do Cruzeiro, né? De uma remontagem com a temporada já em andamento. Então, acho que ele deve começar com aquilo que ele pensa hoje de melhor do Cruzeiro e à medida que o jogo for se transcorrendo, ir fazendo experiências e fazendo substituições, algo muito parecido, talvez, né, no meu imaginário, com o que o Pepa fez lá em 29 de março de 2023, quando ele teve a oportunidade de, em Bragança Paulista, né, coincidência, o Bragantino está novamente no caminho do Cruzeiro em um mês de março, com um técnico português, com o Cruzeiro remontando o elenco, como foi em 2023. Então, naquela oportunidade, o Pepa colocou o time dele em ação, que ele entendia como os melhores. Eu acho que o Leonardo Jardim, de cara, sai assim com o que ele tem de melhor contra o Botafogo, e à medida que o jogo for acontecendo, vai fazendo os seus testes, aproveitando essa oportunidade de enfrentar um adversário de nível bem superior àqueles que ele encontrou de uma maneira geral no Campeonato Mineiro. Ô, Paulo, eu concordo com você. E eu tenho uma aposta desse time do Leonardo Jardim. Isso é uma aposta, tá? Pelo que eu vi um pouco contra o América. Eu acho que o Caio Jorge vai ser utilizado um pouco como ele jogou no Santos, caindo no lado do campo. Eu acho que nós vamos ver isso no Cruzeiro, mas é muito vago para falar, né, cara? Ver como que tá o time do Leonardo Jardim. Agora, só um bastidores rapidinho falando de Bragantino aí. Eu lembro que eu narrei aquele amistoso que teve. O Cruzeiro transmitiu na época e o Bruno Rodrigues participou da transmissão. Aí eu não lembro, gente, quem que perdeu o gol, que o Bruno Rodrigues falou assim, viu porque que eu não toco a bola? E ele falou ao vivo, cara. O pessoal ficou maluco com isso. Foi um gol claro. Ele falou, viu porque que eu não toco a bola? Viu porque que eu chuto pro gol? Eu tenho, assim, eu acho que a partir de agora o Leonardo Jardim já começa a esboçar uma espécie de time titular. É claro que o confronto contra o Botafogo, ele tem o privilégio, né, pelas regras de ser um jogo treino, de poder mesclar ali, de tirar algum jogador, depois colocar de volta, como foi o caso do Marquinhos no último jogo treino aí. Só que eu acho que a partir de agora, como é uma reta final de preparação, ele já vai começar a preparar, desculpa, o que ele enxerga como time titular. Então, contra o Botafogo, a gente já vai poder ver isso, depois contra o Pouso Alegre, e aí contra o Red Bull Bragantino, que já é um amistoso, a gente já deve ter um time bem próximo do que vai ser o time da estreia contra o Mirassol. Então, tô na expectativa, né? Até esse jogo contra o Botafogo não tem transmissão, é um jogo treino, é um acordo dos dois clubes de não ter transmissão, mas deve ter algum conteúdo, como o Cruzeiro já fez, o próprio Botafogo também deve fazer, e aí a gente vai poder observar mais ou menos o que ele está pensando, ou se ele vai manter essa ideia de mesclar. Mas a sensação que eu tenho é que a partir de agora, contra o Botafogo, ele já começa a trabalhar uma espécie de time titular pensando na estreia contra o Mirassol. Passou alguém ali, Samuel, perguntando a respeito do jogo do Botafogo, só para deixar bem claro, né? O Jorge Soares falando, ó, o jogo treino contra o Botafogo, sábado terá transmissão pela televisão? Não, não terá.
O do Red Bull Bragantino, sim, virou um amistoso, né? Aí com venda de ingresso e tudo. Eu acho até esse de sábado partindo também e principalmente do Botafogo, né? Porque, como eu disse, é o primeiro teste do Renato Paiva, né? Então, é, vamos ver o que vai acontecer nesse teste, né? Para os dois lados, né? Eu acho que eles devem divulgar tudo que fizerem lá. Não tenho essa informação ainda, mas é porque, dependendo aí, poderia assustar todo mundo também, né? O Renato Paiva que foi lá que de técnico aí, a 10ª opção o que eu vi do Botafogo aí falando no mercado, e aí chegou o Renato Paiva que foi o que eles encontraram ali, né? Agora, sobre o time, eu ainda não tenho a informação e não sei o que está passando na cabeça do Leonardo Jardim, né? Porque contra o Red Bull Bragantino aí é fato, né? Faltando uma semana, você já tem que ter o time até para entrosar, né? Pedro, até uma questão. É possível treinar de forma mesclada e todo mundo compreender as ideias? Ou vai chegar em um determinado momento que não, tem que ter o time titular aqui e, e vamos com isso aí? Precisa, né? Precisa. Principalmente se o treinador ele trabalha de uma forma de mudar determinados comportamentos de acordo com o adversário. Às vezes você vai jogar com um adversário que joga com uma linha mais baixa ou que marca, por exemplo, individual, e aí você quer fazer alguma mudança dos seus jogadores. Então, os comportamentos eles vão ser trabalhados naquela semana. Eu lembro que o Seabra até comentou uma época, e tem uma nomenclatura que eles usam, que é o treino aquisitivo, né? Que o atleta tem o ganho técnico e tático e a questão física. Então, ele trabalha o físico, ele também trabalha a questão tática. Então, acho que quando tiver ali próximo do Red Bull, do Mirassol, desculpa, como o Cruzeiro não está jogando outra competição, ele vai ter uma semana cheia, ele já vai ter na cabeça dele uma espécie de time já montado e vai fazer, e os treinos aquisitivos vão ser justamente pensando em potencializar e inserir esses atletas dentro do contexto do jogo contra o Mirassol. E é só uma informação, né, Samuel? Que o Mirassol acho que está próximo, anunciou, não sei, um novo treinador. Vai ser o Rafael Guanhães que fala, né? Aquele que foi auxiliar. Guanais, Ele isso foi auxiliar Ele que vai aqui. ser o auxiliar aqui, trabalhou no Operário. Então, ele vai ser o técnico do Mirassol. Mas acho que assim, Samuel, só respondendo de novo sua pergunta. É possível você trabalhar com todo mundo de maneira mesclada para entender a ideia de jogo, como ele tem feito agora, mas quando é montagem de equipe para um contexto específico, no caso jogo, aí eu acho que você já tem que ter o time definido até para entender quem está compreendendo melhor as dinâmicas. Ô Pedro, e o interessante é o seguinte, na minha visão, 2 bons amistosos, tá? Botafogo e Bragantino, né? São times que nós vamos enfrentar no Campeonato Brasileiro ou às vezes em alguma fase de Copa do Brasil. Eu acredito que o Jardim vai ter uma base sólida do que ele vai querer em campo depois dos 2 amistosos. Entendeu? Ali eu acho que ainda ele já tem um time que ele pensa para usar, mas a base mesmo é contra o Mirassol, cara. Os 2 amistosos vai ter uma noção, né? Um treino na toca contra o Boston é uma coisa, contra o Bragantino e o Botafogo é um nível totalmente diferente. O Botafogo, o Gabriel, a gente até comentava isso aqui, que a exigência física vai ser muito maior. O Boston está num começo de preparação, é um time que trabalha com uma metodologia de ter muitos atletas ali sub-23, e a gente sabe que isso pesa muito, né? O próprio jogo contra o sub-20, algo que pesa muito a favor do time profissional do Cruzeiro é a questão da preparação física. A gente tem atletas no sub-20 que tem 17 anos, né? Ele não está nem formado ali como fisicamente falando, e ele está enfrentando atletas ali de 28, 29, estão no auge físico. Então, os confrontos contra Red Bull Bragantino e Botafogo, eles vêm num momento especial. Concordo muito com você. Vão ser ali, acho que o balizador para ele poder já pensar em quem vão ser os jogadores que ele vai utilizar contra o Mirassol.
Ô Pedrão, uma coisa eu sei, que eu quero narrar mais minutos do Rodriguinho em campo, cara. O pouco que eu vi desse garoto contra o Democrata, eu acho que ele precisa de uma oportunidade. Não sei como tá treinando na toca, mas o Rodriguinho é um jogador que eu quero muito ver que ele tenha mais oportunidades no elenco do Cruzeiro. Samuca falou essa semana, né, Samuca, em algum momento, que o Rodriguinho tá desenvolvendo legal lá com o Jardim, né? Teve um momento que você falou a respeito disso na semana e eu fiquei bem satisfeito. Você até teve um buchicho aí de o Rodriguinho pode estar saindo do Cruzeiro, retornando para o América. Isso aí está completamente descartado e eu acho um ótimo sinal. Você precisa de saúde, energia, gente que queira correr. É uma das coisas que eu imagino mudando aí já nesse começo aí do Leonardo Jardim. Foi um ponto que eu trouxe aqui. Ou alguns jogadores vão precisar contribuir mais com o aspecto coletivo, né? De estar todo mundo ali no mesmo propósito, eu diria, de ajudar na marcação. Claro que não é ser um marcador, um exímio marcador, né? Mas é participar desse jogo também defensivo, e é um ponto que o Leonardo Jardim vem trabalhando no dia a dia. E se tiver que mudar a peça, ele vai mudar a peça. Então, em cima disso aí de questão física, né, de ter gás, o Rodriguinho, a informação é que ele vem se destacando, né, nas atividades. Nesse jogo treino com o Boston, aí ele estava no primeiro time ali, teve uma participação legal. Foi vetada qualquer possibilidade de saída dele, assim como do Japa, os jogadores que estão hoje, né? É o elenco que o Cruzeiro tem. E eu tenho essa expectativa de que ele receba mais oportunidades aí, porque conhecendo ali o staff do Rodriguinho, o próprio Rodriguinho, o esforço que ele fez para vir para o Cruzeiro, né? Tinha muita gente aí de olho, e ele, como um cruzeirense, como teve aquela passagem na base e foi dispensado de forma injusta, o que não vai faltar para esse garoto aí é vontade. Então, quero ver. E ele apareceu o quê? 2 vezes, né? E 2 vezes ele foi bem. Ó. Eu quero ver isso aí. Ó. Contra o Democrata, eu narrei esse jogo, ele fez 2 boas jogadas pelo lado do campo. Eu gostei muito do Rodriguinho, né? Torcer para dar muito certo, igual eu falei. Tem que dar minuto pro menino jogar. Porque depois sai do Cruzeiro, aí vai para outro clube, não, tava aqui com a gente, aí começa o muro das lamentações, que isso aí é a coisa mais normal do mundo. E só um ponto, né, complementando isso aí que o Samuel falou, da galera se dedicar sem a bola, tem um vídeo muito interessante, ele voltou a circular nas redes sociais, que é pouco antes do Kylian Mbappé sair do PSG, o Luiz Henrique mostrando uns vídeos para ele e falando que ele é o líder do time e ele precisa de se dedicar defensivamente. O Valor já deve ter visto, ele até cita, né? Você é fã do Michael Jordan, o Michael Jordan corria. E assim, o futebol hoje, ele não dá espaço para quem defende inferioridade, né? Nunca deu, na verdade, mas hoje muito mais. Uma prova disso, acho que quem não conseguiu assistir, tentar pegar o replay aí, puder assistir PSG e Liverpool. Aquilo ali, para mim, foi uma aula de intensidade. O PSG melhorou muito, e é até estranho falar isso, com a saída de Messi, Neymar e Mbappé, porque hoje ele tem um ataque com Kvaratskhelia, Barcola e Dembélé. E são 3 jogadores que se dedicam muito sem a bola, muito. Então, isso tem que ficar também para os jogadores do Cruzeiro. O foco do Gabigol, o foco do Dudu, o foco do Matheus Pereira é ofensivamente. Mas quando esses jogadores não tiverem a bola, eles precisam de ajudar. E não é ajudar, eu baixei aqui a linha e só fiz figuração na imagem. Não, é fechar a linha de passe, é fazer uma pressão, é incomodar. O próprio Caio Jorge no jogo contra o América, umas 2, 3 vezes, ele incomodou a saída de bola do América porque ele acelerou, pressionou e forçou o América a errar. Então, o futebol moderno, né, como a galera gosta de usar esse termo, ele não permite mais poucos jogadores ajudando defensivamente e uns ali relapsos. Então, espero que o Leonardo Jardim consiga incutir isso na cabeça dos atletas e os atletas se preparem fisicamente para isso, porque um Cruzeiro que tenha vários jogadores dedicados sem a bola está muito perto do sucesso. A época do futebol, né, Pedro, Gabriel, Samuel e todos que estão aqui com a gente no Resenha da SV, de falar assim, não, descansa o craque que está em campo, os outros correm por ele,
Se o craque hoje descansar em campo, o zagueiro vai ver o espaço que o craque não está preenchendo para trás para correr e vai correr nesse espaço. Né? Então, realmente, foi uma aula gratuita essa aí que o Pedro falou, e me recordo muito bem, né? O maior jogador da história do Manchester United, o artilheiro, né, na verdade, o maior, os ingleses lá podem discutir, mas já ali no final dos meados da primeira metade dos anos 2000, o Wayne Rooney, né, já mostrava, já exemplificava, né, como que o cara se matava, voltando e preenchendo espaço. Não precisa de ser necessariamente o Wayne Rooney, mas é muito verdade isso aí. Hoje em dia, a turma, para citar o Pro Evolution Soccer, né, no momento de defender, a setinha tem que ser aquela mais alta, do goleiro até o último atacante. E esse abaixa-linha que o Pedro falou aí, na linguagem do meu avô, antigamente o pessoal falava, aquele jogador fica no cerca, Lourenço. Não pode ter mais, né, cara?